Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir a Escritura em Romanos capítulo 8. Meus irmãos, nós fazemos isso, pregamos para as crianças, porque cremos que, como parte do povo de Deus, elas devem ouvir da palavra do Senhor anunciada, assim como os adultos devem ouvir, elas também devem ouvir a mesma palavra do Senhor. E cremos que podemos fazer isso de acordo com as limitações que elas têm. Queremos que elas estejam presentes no culto e amando adorar a Deus com o povo do Senhor. Por isso, nós encorajamos os pais a trazerem seus filhos no culto, trazerem pela manhã, onde temos escola dominical, tem classes específicas para os seus filhos, trazerem também à noite para que participem do culto. E, inclusive, aproveitando enquanto os irmãos estão abrindo aí o livro de Romanos, capítulo 8, quero encorajar os irmãos a estarem nos auxiliando aqui com as classes que temos durante a pregação. Essa classe ela tem como objetivo onde os pastores da nossa igreja tratam de temas relacionados à Escritura, adoram juntamente com aquelas crianças a Deus, pregam para elas mais uma vez, elas têm um tempo de pregação. Nós temos tido uma certa dificuldade com pessoas para nos auxiliar nessas classes. Veja, não é nem para falar para elas, é apenas auxiliar. E eu dou um alerta aos pais aqui. Se nós não conseguirmos ter pessoas para nos ajudar com essas crianças, nós não teremos como continuar com essas classes aqui. E para mim não há problema nenhum, porque eu quero que as crianças fiquem no culto mesmo. Porque para mim os pais têm que aprender a ensinar seus filhos a amarem o culto ao Senhor, todo ele, inclusive esse momento que é um grande desafio, onde elas conseguem pegar pouca coisa, mas elas podem deliciar-se com a presença do Senhor juntamente com os seus pais. Elas fazem isso, meus irmãos, a partir dos seus pais. Crianças que aprendem com os seus pais a amarem o culto, amam o culto. Crianças que os seus pais não conseguem se concentrar no culto, não conseguem olhar durante a mensagem, concentrar-se durante a mensagem, seus filhos também não farão o mesmo. Então, eu quero responsabilizá-los para que estejam aí junto conosco na educação dos seus filhos para a honra e glória do Senhor. Romanos capítulo 31 até o versículo 39. Nós vamos concluir o capítulo 8 nessa noite. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está o teu povo reunido. Estamos, ó Deus, prontos para ouvir a tua voz. Abre, portanto, nossos corações e com teu Espírito Santo fala conosco. Conduz esse momento de edificação para a tua honra e para a tua glória. Que essa exposição da palavra
seja feita, ó Deus, com fidelidade, para que o teu povo saia daqui transformado por ti mesmo, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, se você estivesse no meio de uma guerra, talvez na Terceira Guerra Mundial, imagine que nós estivéssemos de fato nessa batalha, o Brasil entrasse numa batalha como essa, como já aconteceu em outro momento. Diante da sociedade que nós nos encontramos, diante do mundo que nós vivemos, de que lado você gostaria de estar? Bom, eu não sei você, mas diante da força militar e bélica dos Estados Unidos, eu gostaria de estar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma força suficiente para, teoricamente, vencer qualquer outro país. E se uma guerra estivesse acontecendo, eu gostaria de estar do lado dos Estados Unidos. Eu digo isso porque, quando nós pensamos na história que o apóstolo Paulo acaba de nos contar, quando nós olhamos para aquilo que o apóstolo Paulo revela a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos lembrados de algo muito, muito simples. A melhor coisa que você pode estar no meio de uma batalha, ou o melhor time que você pode torcer, ou o melhor lugar que você pode estar no meio de uma confusão, é naquele grupo que vence. É no time que vence. Eu não sei como é a história de vocês, mas eu era daqueles perna de pau que era sempre o último a ser escolhido no futebol. Mas sempre tinha os colegas que eram os primeiros. E obviamente eles eram os primeiros por quê? Porque eram reconhecidos como os melhores do time. Eu sempre ficava ali entre o gol e a zaga, porque era o que sobrava para mim. E me lembro ainda dos meus tempos de futebol arte, no alto da minha pré-adolescência, de fazer assim mesmo o gol contra no meu trabalho de zagueiro no futebol. Esse era o meu problema. Eu não era um daqueles que as pessoas gostariam de estar no time. Mas o apóstolo Paulo trata aqui daquele quem nós queremos que esteja no nosso time. Para ser mais exato, o apóstolo Paulo está nos falando aqui sobre a doutrina reformada, bíblica, da perseverança dos santos. E como que nós, como igreja, podemos olhar com esperança para a obra de Cristo e verificarmos que, por causa de Cristo, nós somos vencedores e não há quem possa nos derrotar. Estando com o nosso herói Jesus Cristo, não há quem possa nos vencer. É por isso que o capítulo 8, que é de fato o capítulo central da carta, e considerando inclusive que a carta tem 16 capítulos, é realmente o capítulo do meio da carta, mas não só isso, tematicamente o capítulo 8 é o centro do texto do apóstolo Paulo, onde ele enumera, resume tudo aquilo que ele está desenvolvendo em todos os outros capítulos. Ele encerrar com a doutrina da perseverança dos santos nos faz lembrar realmente o quanto que podemos estar seguros a respeito da salvação. É verdade que vivemos em um tempo do evangelicalismo, da igreja evangélica, que muitos desconhecem essa doutrina tão maravilhosa. Muitos não entendem a beleza que é confiar na salvação em Jesus Cristo. E como que é maravilhoso ver que aquele que começou a boa obra há de completá-la e não há quem possa impedir a ação de Deus. Não há quem possa impedir que aqueles por quem o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida na cruz, tendo ressuscitado e, portanto, vencido a morte, estes jamais, não há quem possa os impedir de vencer com Cristo. É nesse sentido, portanto, que vamos verificar nessa noite a perseverança dos santos e como a nossa segurança está em Deus, na obra de Cristo,
e está em Deus no seu amor. A obra de Cristo e o amor de Deus devem ser os dois fundamentos, as duas colunas que nos dão a total segurança da obra maravilhosa da salvação. Primeiramente, portanto, versículo 31 e 34 nos fala dessa segurança pela obra de Cristo. Veja comigo o texto mais uma vez. Paulo se utiliza de uma diversidade de perguntas retóricas, perguntas que ele espera que o seu público responda de forma muito óbvia. Ele diz: que diremos então à vista dessas coisas? De que podemos então concluir diante de tudo que foi relatado anteriormente? E se você acompanhou conosco as exposições no capítulo 8 que antecedem, se você esticar um pouco mais, a partir especialmente do capítulo 5, onde Paulo tem falado sobre a salvação, a graça, como Cristo nos fez redimidos por meio do seu sangue, nós podemos dizer, sem dúvida, a resposta daquilo que ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta que deveríamos pensar. Se temos Deus ao nosso lado, quem poderá contra nós? Quando eu penso nesse texto, mais uma vez eu lembro dos meus tempos de escola. E desculpa ficar citando esse tempo de escola, mas é porque algumas coisas surgem que são muito curiosas. Nos meus tempos de escola, sempre havia na minha classe aqueles valentões. Aqueles que, talvez porque repetiram, eram mais velhos, maiores, seja por questões genéticas ou por questões de repetência, eles eram maiores do que os outros colegas. E, obviamente, se você tivesse um problema e contasse com ele ao seu lado, você estaria numa situação boa. Isso acontecia. A confusão, de vez em quando, estava montada, você chamava lá o colega e isso estava resolvido. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, se você tem o maior valentão de todo o universo ao seu lado, quem vai ousar estar contra você? Quem pode desafiar o poder de Deus? É nesse sentido, e convencido dessa realidade, que mesmo diante de sofrimentos, nós podemos considerar a bênção que é sofrer com Deus. Sofrer estando com o Senhor. João Crisóstomo, comentando essa passagem, teólogo do século V, VI, diz assim: uma vez que aquilo nos faz mal, perseguições, sofrimentos, tudo isso resultará em nós como um galardão, e assim nos abençoando. Não há nada contra nós. Mesmo diante de sofrimentos e perseguições, sabendo que tudo isso está nos planos de Deus, sabendo que tudo isso está sendo conduzido por aquele que tem o poder em suas mãos, aquele que é dono de toda a história, nós podemos ter paz. Nós podemos descansar no Senhor. E como, portanto, que podemos ver isso? Como podemos observar essa realidade? O apóstolo Paulo continua com perguntas. Veja o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que diante de um Deus tão gracioso, que foi ao ponto de entregar o seu próprio filho para a morte, em nosso lugar, o que nós podemos pensar que impedirá Deus de fazer algo em nosso favor? Meus irmãos, Paulo está considerando um raciocínio muito lógico e simples aqui. Nós lemos inclusive um pouco da história de Isaac. Mas os irmãos lembram que quando Abraão teve seu filho Isaac, Deus provou a fé de Abraão e ordenou a Abraão que ele levasse seu filho para ser sacrificado em adoração a Deus. Mas nós sabemos a história e sabemos que Isaac não foi sacrificado. Deus poupou o filho de Abraão,
mas Deus não poupou o seu próprio filho. Deus entregou o seu filho, o seu único filho, alvo do seu amor, desde a eternidade. Desde antes da criação do universo, ele já o amava. E ele entregou o seu filho de modo gracioso. E a pergunta que Paulo faz é: se ele que amou o seu filho, ele que tinha um relacionamento com o seu filho, meus irmãos, muito maior, muito mais profundo do que você tem com o seu próprio filho, e ele entregou o seu filho para a morte, em nosso favor, em nosso lugar, para sofrer as penalidades terríveis da justa condenação que nos era imposta. Ele, Jesus Cristo, sofreu tudo isso em nosso favor. Se Deus fez isso com o seu próprio filho, em nosso favor, por amor a nós, será que há de fato alguma coisa que pudesse impedir Deus? Será que há alguma coisa que limitará a ação de Deus? Perceba, não tem como a gente não concluir outra coisa senão que não há nada. Que não há coisa alguma de nossa necessidade, de não há coisa alguma de demandas da nossa vida que o próprio Deus não esteja disposto, com sua graça maravilhosa, a nos conceder mediante seus planos maravilhosos. E veja, isso não é um discurso de prosperidade, porque facilmente poderia caber em nossa mente tola o seguinte: se Ele deu Jesus em nosso favor, uma Ferrari é pouco. Um apartamento à beira-mar é pouco. Uma conta gorda no banco é pouco. E de fato o é. O problema é que essas coisas não estão no contexto do que Paulo está nos falando aqui, mas muito pelo contrário. Meus irmãos, ele está dizendo o seguinte, que no meio do sofrimento, lembra que foi o assunto que tratamos na semana passada, o tapeceiro que está costurando, que está produzindo a sua obra de arte em nossa vida, e nós considerarmos o sofrimento, e verificarmos que no sofrimento Deus está conosco, a pergunta é: se eu estou sofrendo, se eu estou padecendo, a graça de Deus teria se afastado de mim? Paulo diz não, porque Ele não poupou seu filho, porque Ele pouparia os benefícios maiores, ou melhor, menores, decorrentes dessa obra de Cristo. E aí está o segredo, meus irmãos. É porque essas coisas que envolvem uma prosperidade terrena, elas são muito pequenas, meus irmãos, comparado àquilo que está reservado a nós na eternidade. Aquilo que nos está reservado diante dos planos maravilhosos e eternos de Jesus Cristo. Por isso, não há nada que Ele pudesse nos negar. Essa graça deve nos fazer olhar com confiança para o Senhor. Ver que a nossa vida está segura nas mãos de um Deus tão gracioso e tão amoroso. Não sei quantos já assistiram ou leram a obra de Victor Hugo, Os Miseráveis. Eu já usei essa ilustração em algum outro momento, eu não sei se foi aqui, onde dois personagens estão em contraposição dentro daquela grande história. O Jean Valjean, que é um homem que ficou preso por 19 anos. 7 por causa de ter roubado pão para alimentar seus sobrinhos. E os outros anos por causa das suas tentativas de fuga. Mas a história de Victor Hugo, desse romance que ele conta, que é ambientado ali na Revolução Francesa, conta que Jean Valjean saiu da prisão. E ele sai da prisão e ele vai
mendigando, procurando uma forma de tentar se alimentar, de tentar alguma coisa, rouba aqui e tal, até que finalmente ele encontra um bispo. E esse bispo o recebe em sua casa. E ao invés de, com gratidão no coração, ele respeitar aquele bispo, durante a madrugada ele rouba aquele clérigo com a sua prataria, rouba a prataria do bispo e foge. Mas é preso. Então, mais uma vez, ele é levado para a casa daquele bispo, já com a prataria que ele havia roubado, e os soldados questionam ao bispo se conhecia aquele homem, que ele estava com aquilo ali, e o bispo olha para aquele homem que havia desrespeitado sua casa, a quem ele havia acolhido, mas esse mesmo tendo roubado ele, o bispo diz: você saiu rápido demais. Você esqueceu de levar esses 2 castiçais de prata que eu havia lhe dado também. Leve consigo não só isso, mas o resto que eu havia lhe dado. E Jean Valjean não compreende aquela graça, não compreende aquela misericórdia daquele homem que ele ofendeu tanto, roubou-lhe, mas agora recebe graça. E ele sai confuso, apenas com uma promessa, que ele usaria aqueles recursos para ser um bom homem. E a história do romance é exatamente isso, ele se restaurando e se tornando um grande empresário. Mas por outro lado, há um outro homem. Esse homem é um soldado que trouxe muito sofrimento para Jean Valjean durante a prisão, chamado Javert. E Javert vai ao encalço de Jean Valjean, até o momento em que eles estão numa batalha de espada terrível, e finalmente Jean Valjean está pronto para matá-lo, e não o mata. Então sai, e Javert agora precisa lidar com o mesmo problema que Jean Valjean precisou lidar: a graça. Recebendo ali a condição de continuar vivo, mesmo diante das ofensas que fez contra aquele homem, Javert não dá conta disso. E a história contada é que aquele homem se mata. Ele não consegue entender a graça. Meus irmãos, muitas pessoas olham confusas para a graça de Deus. Muitas pessoas olham confusas diante do amor de Deus. Um amor incondicional. Um amor que não exige nada. E que nós, que somos os ofensores, nós pecadores, inimigos de Deus, recebemos tamanha graça, recebemos e fomos alvo de algo tão maravilhoso. E muitas vezes isso causa alguma confusão para as pessoas. Como é que isso pode ser verdadeiro? Que Deus é esse? Mas aqueles a quem o Espírito Santo age, aqueles a quem que são alvo da obra de Cristo e seus corações são transformados, eles podem louvar ao Senhor e dizer: realmente, como o apóstolo Paulo disse a Deus, nós também podemos dizer: a graça de Deus nos basta. Aquilo que Deus falou para Paulo, na verdade, a minha graça te basta. De fato, a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente para nós, meus irmãos. Viver na graça de Deus é aquilo que somos chamados a fazer. É nesse sentido, portanto, que Paulo continua e diz: portanto, diante dessa graça maravilhosa, quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui, mais uma vez, nós somos convidados a olhar o poder de Deus, a soberania e a autoridade de Deus. Dentro do nosso Estado brasileiro, a Suprema Corte Brasileira, o STF, é a última palavra em termos jurídicos, em termos forenses da nossa estrutura. Mas a última palavra
da realidade, do cosmos. A última palavra sobre todas as coisas é de Deus. E a questão é, se Deus diz, você é justo, quem poderá condená-lo? Meus irmãos, isso é algo que é difícil compreender. Nós que somos pecadores, nós que continuamos falando e fazendo coisas terríveis contra o Senhor, mas a obra da graça de Deus é tão maravilhosa, é tão grandiosa, que nos leva a considerar a justificação pela fé, que se dá por meio da obra de Cristo, e de como isso é central para a nossa vida, porque se de fato somos justos, não há quem possa intentar acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os declarou justos. Nós temos visto isso. Portanto, independente dos tribunais humanos, independente do que possam fazer contra nós, e perceba, aqui está um povo que estava exatamente no centro da lei romana. Muitos desses irmãos seriam condenados nos anos que se seguiam. Muitos seriam levados a tribunais e seriam dados como injustos e condenados à morte. Mas eles podiam estar certos que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. Eles podiam estar descansados, porque Deus é quem os justifica. Quem os condenará? Pergunta Paulo no versículo 34. É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. A questão é, quem poderá se levantar contra aqueles que Jesus é o advogado? Jesus é o nosso advogado, meus irmãos. Não tem causa perdida para Jesus. Ele é o advogado que venceu todas as causas. Ele é o advogado que intercede por nós. E, portanto, por causa dele, podemos ter a convicção, a segurança de que aquele que fez a sua obra maravilhosa de morte, que é provada na ressurreição, é também o mesmo que intercede por nós todos os dias. Quem pode ir contra este? Quem pode ir contra Jesus Cristo? Quem pode ir contra aquele que ressuscitou? Meus irmãos, morrer, muitos morrem, mas ressuscitar para nunca mais provar da morte, ressuscitar, vencendo a morte, somente Jesus Cristo, nosso mediador, nosso sacerdote, nosso advogado, nosso defensor. Quem pode ir contra ele? Quem pode ir contra o nosso advogado fiel? Quem pode tentar vencê-lo com argumentos? Quem pode? Ninguém. É o próprio Cristo quem nos garante. Quem pode condenar os santos de Deus? Ninguém. É Cristo em sua obra maravilhosa. É nesse sentido, portanto, que nós podemos ter o nosso coração seguro no Senhor, nessa obra maravilhosa de Cristo. Amados, sabedores dessas verdades, será que nós podemos temer a morte? Será que nós podemos temer as perseguições? Será que nós podemos temer o sofrimento? Será que nós podemos temer perder a salvação? Não. E é por isso que Paulo continua, agora nos falando do amor de Deus. Veja o versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Quem? Ele traz algumas opções.
Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Será que alguma dessas coisas pode de fato nos afastar do amor de Deus? Será que alguma dessas coisas são evidências de que Deus não estaria nos amando? Não! Não! Porque na verdade quem conduz toda essa história é o próprio Deus. É nesse sentido que Paulo traz para a gente o Salmo 44, versículo 22, diz assim, olha, por amor de ti, por amor do Senhor, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Portanto, entendam, meus irmãos, entendam que o sofrimento nessa vida é por amor ao Senhor. Entendam, meus irmãos, que as angústias possíveis que você possa estar sofrendo agora não são de modo algum indicadores da derrota, indicadores da fraqueza de Deus. Nunca. Porque em todas as coisas, veja o versículo 37, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso aqui não é uma frase para você colocar de adesivo no seu carro. Isso aqui não é uma dessas frases para que você coloque como um amuleto. Não é isso. Até porque as pessoas distorcem isso aqui. Nós somos mais que vencedores. Porque assim como os nossos pais, os pais da fé, os primeiros discípulos, os apóstolos, nós podemos ser levados às arenas para sermos comidos por animais, por feras. Nós podemos ser levados à vergonha das falsas acusações, difamações, perseguições, sermos escanteados, esquecidos, abandonados, os familiares, os amigos, tudo isso pode acontecer na sua vida. Pode vir a perda do emprego, pode vir a morte, pode vir a dor, o sofrimento, as doenças. Mas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Paulo deseja nos elevar os olhos, deseja que nós olhemos para o lugar certo no meio das aflições e considerar que aquele que está conosco jamais, jamais, jamais nos abandona. Meus irmãos, a segurança da nossa salvação, a segurança da nossa vida, a segurança da nossa vitória não está na sua capacidade de fazer jejum, não está na sua capacidade de orar, não está na sua capacidade intelectual, não está em você, está naquele que nos amou, está naquele que entregou seu Filho Jesus Cristo, está naquele que não muda, e o nome dele é Deus, o nome dele é Jesus Cristo, e isso jamais poderá ser mudado. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Como que alguém pode dizer que há coisas nessa vida que possam nos arrebatar das mãos de Deus? Como alguém pode pensar que nesse mundo que nós estamos vivendo exista alguma coisa que de fato possa mudar aquilo que Deus fez por nós? Não. Não. É por isso que eu quero convidar os irmãos a lerem comigo o versículo 38 e 39. Vamos ler juntos esse texto. Versículo 38. Leamos juntos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que declaração poderosa, meus irmãos. O que Paulo simplesmente nos tenta resumir são as coisas que podem ser atribuídas poder nesse mundo. Talvez seja a morte, talvez seja a vida, talvez sejam os anjos, talvez os demônios, talvez o presente, talvez o futuro. Talvez as autoridades, os governos, os poderes desse mundo, a altura, a profundidade, qualquer criatura. Há alguma coisa destas que de fato pode nos arrebatar da mão do Senhor? Há de fato alguma coisa dessas que pode impedir o amor de Deus? Há alguma coisa dessas que de fato pode tirar-nos da guarda daquele que nos protege e faz isso com o seu sangue, fez isso com o seu sangue para a sua honra e para a sua glória? Não. Não. Amados, a doutrina da perseverança dos santos não é simplesmente um slogan da doutrina calvinista, a qual nós temos defendido como teologia reformada, como igreja presbiteriana. É muito mais do que isso, meus irmãos. A perseverança dos santos é a esperança que nós podemos ter que o que quer que venha a acontecer amanhã, o que quer que surja em nossa vida amanhã, pode ser, meus irmãos, que você perca tudo, como Jó. Você pode perder seus filhos, sua esposa, seu marido, seu emprego, sua casa. Pode ser que amanhã você perca tudo. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem poderes. E você pode confiar no Senhor. Pode ser que amanhã bênçãos do Senhor surjam em sua vida. Portas se abram. Você pode ter um filho. A doença que estava acometida suma, milagre do Senhor. Pode ser que sejam bênçãos, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Eu não sei o que vai acontecer com você, meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer com você, minha irmã. Não sei. Mas eu sei quem sabe. Eu sei o dono da história. Eu conheço o dono da história. E ele está nos dizendo hoje que nada pode separar o amor de Deus, o amor dele por nós. Nada pode mudar o amor dele por nós. Nada, nada, nada. Você está no melhor lado da história. Está seguro na obra de Cristo, no amor de Deus, é algo que deve nos trazer firmeza e esperança. Mas talvez, se você está aqui hoje e ainda não declarou isso na sua vida, talvez você olhe para tudo isso que foi dito e diga: eu não sei se isso é realidade para mim. Eu não sei se de fato eu creio nessas verdades, mas eu quero crer.
Talvez o Espírito Santo esteja tocando em seu coração. Hoje é um bom dia para que você declare no Senhor, declare em Cristo a sua fé. A fé em Jesus Cristo, a fé na obra daquele que entregou graciosamente seu Filho, Deus Pai, para que pudéssemos ter todas as coisas. Esse é o melhor lado da história. Não perca essa oportunidade. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos pela tua palavra maravilhosa, pela tua graça tão grande que nos alcançou, que vem aos nossos corações e que nos dá a paz, segurança, firmeza, para que possamos realmente viver nesse mundo com tantas coisas que nos impedem de olhar para Ti, com os sofrimentos, com os pecados, as tentações desse mundo, mas sabermos que quem nos guarda é o guarda de Israel. Quem nos guarda é o Deus, Criador dos céus e da terra. Quem nos guarda é aquele que enviou o seu Filho. E pela sua obra maravilhosa, morte e ressurreição, e agora a intercessão que faz à direita de Ti, Senhor, nós podemos ter convicção e certeza, segurança. Assim, Senhor, dá que possamos realmente vivermos isso. Dá que possamos, ó Deus, deixarmos de lado as ansiedades da vida, os medos, os temores que muitas vezes nos travam, nos fazem desconfiar dos Teus planos. Ó Deus, fortalece a nossa fé. Fortalece, Senhor, a nossa esperança. Por amor de Ti mesmo, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém.